Acabou a semana de Wild Card e ela foi sensacional. Tivemos 4 jogos maravilhosos, 4 times foram eliminados e 4 times avançam para o divisional. Mas se você ainda não viu o vídeo que eu soltei ontem, clica aqui e veja, porque desses 4 jogos eu já analisei 2 ontem no domingo e aí agora eu vou analisar os 2 jogos que tivemos no domingo, porque o vídeo de ontem foi analisando os jogos de sábado. Então no vídeo de hoje vamos analisar Chargers e Ravens, Eagles e Bears, depois da vinheta. Vai! Sejam bem-vindos ao Gonin Sports e no vídeo de hoje então vamos analisar os 2 jogos que tivemos no domingo, começando com o jogo entre Los Angeles Chargers e Baltimore Ravens, que foi lá no M&T Bank Stadium, estádio dos Ravens. Então, os Chargers ganharam de 23-17, eu errei 2 jogos nessa rodada divisional, o dos Seahawks e o dos Ravens. Tô pior que eu sou o Kaká, que errou tudo, é verdade. Bom, o jogo foi 23-17 para os Chargers e foi um jogo legal, mas a questão é impressionante que os Ravens tenham tido chances de ganhar no final depois do jogo que eles tiveram, cara. As defesas fizeram bons jogos até, assim, sabe? A pontuação foi difícil de sair ali. A questão é que os Ravens estavam muito ruins, no primeiro, no segundo e no terceiro quarto. No quarto deu uma melhorada, mas nem perto, assim. O Lamar Jackson, ele teve mais fumbles e interceptações do que passes completos na primeira metade do jogo. Ele tinha 2 fumbles e 1 interceptação e 2 passes completos no primeiro tempo do jogo inteiro, na primeira metade. Então, pra vocês terem uma ideia, o jogo virou 12-0 pros Chargers só com field goal. Foram 4 field goals, não sei fazer conta, 3, 6, 9, isso. 4 field goals do Michael Badgley, o kicker dos Chargers. E aí, no terceiro quarto, os Ravens estavam com -1 de jardas aéreas no terceiro quarto. Ou seja, tava um desastre, cara. O jogo tava ridículo pros Ravens. Eles bateram recordes de coisas ruins, né? O jogo corrido também não tava funcionando. O Justin Tucker, um dos melhores kickers da NFL, que não erra quase nada, errou o primeiro field goal dele em pós-temporada e era de 50 jardas. Tudo bem, não era tão perto, mas nem perto de ser tão longe. Fez sentido? Fez, acho. Os Chargers pelo menos conseguiam ir avançando e mesmo também tendo dificuldades com touchdowns, eles iam fazendo os field goals pelo menos, né? O primeiro touchdown do jogo aconteceu no quarto e teve uma conversão de 2 pontos com Mike Williams livre na endzone, então até a forte defesa dos Ravens cometeu cagadas nesse jogo aí. Os Ravens se recusavam a trocar o Lamar Jackson pelo Joe Flacco, mesmo com o jogo bem ruim do Lamar Jackson. A questão é que o Lamar Jackson, ele tentava correr, mas não tava dando certo. E ele não conseguia fazer passes muito longos, então não tava legal, mas os Ravens ficaram com ele até o final. O Joe Flacco não só não jogou, como talvez ele nunca mais jogue pelos Ravens, é uma coisa que a gente vai ter que analisar. Os Ravens fizeram um touchdown longo no quarto, que foi bem legal, e o pessoal falou, caraca, velho. Aí, pra vocês terem uma ideia, na metade do quarto, os Ravens estavam com 3 first downs no jogo. É impressionante. Então, vocês entendem por que parece bizarro que os Ravens tenham tido chance de ganhar no final? A questão é que os Ravens começaram a ganhar jardas, a defesa dos Chargers deve ter dado uma cansada, porque começaram a cometer erros, começaram a ceder muito mais jardas. Os Ravens passaram de 23-3 aos 9 minutos do quarto para 23-17 e pegaram a bola faltando 47 segundos, tentando virar, né? Podendo fazer mais um touchdown e virar o jogo 24-23. A questão é que o Lamar Jackson flambou, a bola pulou, caiu da mão dele com uma pancada maravilhosa da defesa dos Chargers. Os Chargers recuperaram, ajoelharam e fim de jogo 23-17 para os Chargers. A questão é, o jogo corrido não funcionou dos Ravens, mas em compensação o jogo passado também não foi legal. Os Chargers sacaram o Lamar Jackson 7 vezes, então a defesa dos Chargers foi muito bem nesse jogo. Na maior parte do jogo a defesa dos Chargers foi muito bem, o ataque conseguia avançar, não conseguia fazer touchdown e foram 3 turnovers para os Ravens. Não tem segredo, vitória dos Chargers aí, o que faz com que os Ravens estejam eliminados e os Chargers peguem os Patriots na semana que vem. Eu vou fazer uma prévia da semana da rodada divisional, então eu não vou falar muito aqui. Então vamos falar do último jogo da rodada do Wild Card, que foi entre Philadelphia Eagles e Chicago Bears, um baita de um jogaço, terminou 16-15 para os Eagles, quem diria uma coisa dessas, e cara, que jogo, eu sei que a maioria de vocês estão aqui pra lembrar um pouco desse jogo, então vamos lembrar um pouco desse jogo. O jogo foi no Soldier Field, começou primeiro com algumas coisas interessantes, o Matt Nagy, o head coach dos
dos Bears pelo primeiro ano dele e o Doug Peterson, vencedor do Super Bowl, foram parceiros de time nos Eagles lá de 2009 a 2012 e nos Chiefs até 2015. E aí, o jogo foi pro intervalo 6-3, tava bem pegado, as duas defesas estavam indo muito bem, o que era esperado principalmente pra defesa dos Bears. A questão é que o ataque dos Bears não é tão efetivo quanto a defesa que é a melhor defesa da NFL nessa temporada, provavelmente. Então as duas defesas foram muito fortes, o jogo foi pro intervalo 6-3. O Nick Foles fez 2 interceptações em 2 campanhas seguidas, cara, no primeiro tempo, na primeira metade do jogo. Falando em Nick Foles, com essa vitória, o Nick Foles se consagra tendo os últimos 9 jogos em que ele começou como quarterback principal. De dezembro a fevereiro, ele ganhou. Então, tem aquela magia do Nick Foles que se mantém com essa vitória contra os Bears. Ele terminou o jogo 27 passes completos de 40 tentados, 266 jardas, 2 touchdowns e 2 interceptações. O jogo corrido dos Eagles foi muito ruim. O Darren Sproles foi o melhor com 21 jardas em 13 tentativas, o que foi péssimo. O jogo aéreo foi um pouco melhor, o destaque ali sendo o Alshon Jeffrey, que fez 82 jardas em 6 tentativas, e o Golden Tate, que inclusive fez um touchdown. Do lado dos Bears, o Mitchell Trubisky foi bem parecido com o Nick Foles, fez 26 passes completos de 43 tentados, ele fez mais jardas, ele fez 303 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. A questão é que o jogo corrido dos Bears também não foi nada bem. Então eles tinham que recorrer muito ao passe e às vezes ao Mitchell Trubisky correr com a bola, o que não dava muito certo, né? O destaque de recebedor é o Allen Robinson, que fez 143 jardas em 10 tentativas, foi muito bom. A questão é, os Bears fizeram 0 de 3 na Red Zone, ou seja, chegaram 3 vezes na Red Zone e não conseguiam converter touchdown. Isso ferrou bastante. Só pra fazer o retrospecto desse jogo bizarro, então, que teve um final maluco, foi um baita de um jogaço. O jogo chegou no quarto estando 10-9 para os Eagles, porque os Eagles conseguiram fazer o touchdown e os Bears fizeram mais um field goal e tava naquela loucura. Aí os Bears fizeram um touchdown para ficar 15-10, pensaram assim, vamos fazer uma conversão de 2 pontos, porque aí fica 17-10 e eles precisam fazer o touchdown. Para empatar, né, o touchdown só com um ponto extra. Não conseguiram a conversão. Os Eagles fizeram um touchdown para ficar 16-15 e pensaram, vamos fazer uma conversão para ficar 18-15 e o field goal empatar o jogo. Não conseguiram, 16-15 para os Eagles, e aí os Bears precisavam apenas de um field goal para virar o jogo. Os Bears pegaram a bola, tiveram um ótimo retorno que fez eles começarem ali na linha de 45 de defesa mais ou menos, conseguiram chegar na área de field goal. O Cody Parkey, que já tinha feito 2 field goals no jogo, precisava apenas fazer mais um field goal de 43 jardas. Ele chutou e fez. Ele fez o field goal. Vitória dos Bears. Não. O Doug Peterson pediu o timeout assim que o snap foi feito. É uma estratégia conhecida nesse tipo de situação, mas é uma estratégia que desestabiliza. E aí o que acontece? O Cody Parkey foi de novo. Tava tranquilo, já tinha calibrado o pé. Ele chutou, a bola viajou às 43 jardas, bateu na trave, ela tava quase entrando, bateu na trave de baixo e saiu. Derrota dos Bears para os Eagles. Eagles estão na rodada divisional, os Bears estão eliminados dos playoffs depois de uma temporada 12-4, depois de ter se consagrado como uma das melhores defesas da temporada e depois da temporada passada sem o Matt Nagy ter sido 3-13. Os Eagles com 9-7, quase não conseguindo ir para os playoffs, ganharam, a magia de Nick Foles continua e eles estão na rodada divisional que eu vou falar mais essa semana, tá bom? Então essa rodada de Wildcard foi muito legal, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também. Muito obrigado pelo apoio de sempre, se vocês gostaram desse vídeo, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam nesse maravilhoso canal, a gente se vê no próximo vídeo, uma ótima semana pra vocês, até mais, fui!